Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao canal do professor Dickson Cossetti, aqui do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai falar sobre educação inclusiva, tema dos mais relevantes para as provas discursivas. É isso aí, a gente vai comentar aqui a redação, ou ainda a proposta de redação, que foi exigida lá no concurso da SEDUC do Goiás. Antes aquele pedido, se você não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. E também, se você curtir o vídeo, deixa o joinha, não se esqueça de colocar nos comentários o que você achou e se você quer que eu comente algum tema também para os próximos vídeos. É isso aí, sem enrolação, direto ao ponto. Sobre educação inclusiva, o que é interessante a gente saber? É importante a gente comentar essa relação porque você vai ver que ela aborda vários aspectos relacionados a isso. Em tempos em que nós temos essa polarização tão grande, movimentos relacionados ao ódio, à intolerância, educação inclusiva, ela combate absolutamente todo esse tipo de coisa, ela vem na contramão desse tipo de movimento. Por quê? Porque educação inclusiva é literalmente educação para todos, que respeita absolutamente todos. E o principal exercício da educação inclusiva é exatamente a tolerância, a aceitação, a pluralidade, é exatamente isso, a diversidade, o respeito às divergências, às diferenças. É por isso que a gente tem de saber tudo a respeito deste tema. Dá uma olhada aí na tela comigo, na proposta que foi exigida na prova da SEDUC do Goiás. Se liga aí. Pessoal, prova aplicada pela Banqueades, há várias dicas aqui no canal a respeito desta banca, e eu falei para os alunos que o tema possivelmente versaria sobre educação, e ainda disse também que você teria uma prova sem tópicos. Fique esperto nesse tipo de enunciado, ele é muito característico da prova do IADES. Não quer dizer que o IADES só exige provas discursivas sem tópicos. Ele já exigiu também provas discursivas com tópicos, contendo aqueles tópicos como o CESP faz, a Quadrix faz. No entanto, o IADES ele é mais caracterizado por esse tipo de proposta aí, sem a exigência de tópicos. Como você está vendo, você tem dois textos motivadores. Professor, esse primeiro não é um texto, não. É sim, pessoal, é um texto. Esse texto, como você está vendo aí, ele foi abordado aí num formato de charge, né? Ele tem aí uma concepção política. Tem o texto de número 2 e aí nós temos o comando da redação, ó, considerando que os textos apresentados têm caráter meramente motivador, está vendo esse é o comando. E aí depois você tem a proposta de tema em si. Tá vendo que não foram dados tópicos aí para você? Viu isso aí? Então, isso aqui é característico do IADES, embora ele já tenha cobrado tópicos em algumas provas discursivas, em outros momentos. Se liga aí, muita gente pediu para que eu falasse sobre essa proposta aqui para saber, Dickson, o que eu faria nessa redação. Se liga, é importante você dar uma olhada nesses textos motivadores, eles são muito relevantes, eles trazem informações das mais importantes que você pode sim utilizar em seu texto. Agora, entenda, você não pode copiar e colar as informações. É relevante que você traga aqui as ideias principais dos textos motivadores, as essências dos textos motivadores. Tudo isso pode te auxiliar bastante na construção da sua argumentação. Se liga aí que nessa charge, o que nós temos aí? Basicamente o seguinte, ó, por que não joga com ele, né? Provavelmente o pai dele está perguntando ali pro garoto. Ficou doido? Ele é um menino igual a você, filho. O pai responde, não é mesmo? Olha ali. E aí você está vendo que ele está mostrando uma criança cadeirante aí jogando, acho que basquete, né? Porque parece uma bola de basquete. E aí depois ele vem e fala assim, a criança, ele joga muito melhor do que eu, tá vendo? Ele está falando o seguinte, ó, não é porque ele é cadeirante que ele joga mal, na verdade, ele joga bem melhor do que eu, tá vendo lá? E o pai dele perguntando por que ele não jogava com ele. Na verdade, eu não jogo porque ele é bom demais, tá vendo? Dá uma ideia aí para você relacionada à inclusão. Se liga no texto 2, as dimensões de projeto educacional inclusivo. O que ele fala para você de importante? Ele já te dá o conceito de educação inclusiva. Se você está meio vendido aí na jogada, se você está perdido no cerrado, esse texto aqui ele é fundamental para te explicar isso aqui. Ó. Educação inclusiva pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, olha só, um texto muito bem escrito, uma ótima gramática, foi revisado pela banca, possivelmente,
Está muito bem escrito, então não é implica em alguma coisa, é implica realmente a regência desse verbo aí. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes. Perceba o paralelismo, olha só, informação da cultura, das práticas, está vendo aí a preposição com artigo acompanhando todos os termos dessa enumeração, e das políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino. Na escola e nos sistemas de ensino. É muito comum a gente perceber nos textos isso aqui, ó. Políticas vigentes na escola e sistemas de ensino. Estaria errado, porque aí faltou a preposição mais o artigo especificador antes de nos sistemas de ensino. De modo a garantir, olha que legal essa vírgula obrigatória antes desse elemento aqui conjuntivo. É fundamental que você use essa vírgula de modo a, de forma a garantir, é um elemento de consecução, a conjunção de consecução, de consequência, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos. De novo, paralelismo, sem exceção. Os princípios da educação inclusiva, aí ele coloca 5 princípios aí para você. Toda pessoa tem o direito de acesso à educação, toda pessoa aprende. O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. O convívio no ambiente escolar comum beneficia todos. A educação inclusiva diz respeito a todos. Esse quinto é muito importante. E aí você vai ver que ele coloca um gráfico aí acerca das dimensões da educação inclusiva, falando que a aprendizagem está relacionada a políticas públicas, estratégias pedagógicas, famílias, parcerias, gestão escolar. Isso aqui me ajudou bastante. Isso aqui realmente já me dá uma noção do que eu posso pontuar como proposta de intervenção, como medidas para solucionar essa questão. Então, parcerias entre instituições públicas e privadas, a gestão escolar deve ser uma gestão escolar diferenciada, quando a gente fala de educação inclusiva, a gente precisa de investimentos específicos nesse sentido, de projetos específicos, projetos pedagógicos específicos nesse sentido. Eu tenho políticas públicas também que devem atender de modo bem privilegiado, diferenciado aqui quando a gente fala de educação inclusiva. E as estratégias pedagógicas, como eu já havia afirmado, a participação das famílias é fundamental neste processo. E aí você vê que ele fala assim, ó, apesar do foco nas pessoas com deficiência, tendo visto o histórico de privação da participação desse público nas redes de ensino, adota-se um conceito amplo de diversidade humana para pensar a educação inclusiva, cujo público-alvo são todas as crianças e os adolescentes, sem exceção. Tá vendo aí? Tem muita gente que vai falar sobre educação inclusiva e só se lembra das pessoas com deficiência. Não é isso, ele já te dava essa noção aqui. Ó, não é só para você falar de pessoas com deficiência. É para você falar aqui que essa inclusão tem a ver com diversidades étnicas, culturais, sociais, físicas, de gênero, ou seja, tudo, em relação a absolutamente tudo. Assim, o quinto princípio norteia os demais, olha o quinto lá, educação inclusiva diz respeito a todos mesmo, não só pessoas com deficiência, para a construção de uma sociedade mais justa e participativa. Projetos de educação inclusivos se tornam conscientes e sustentáveis com ações contínuas relacionadas a cada uma das seguintes dimensões: políticas públicas, gestão escolar, estratégias pedagógicas, famílias e parceria. Ou seja, são essas dimensões que estão no gráfico aí ao lado. Eu sempre dou uma olhada também nas fontes desses textos, elas podem ajudar a gente. Olha só, diversa.org.br, educação inclusiva, o que é educação inclusiva? Ele só basicamente falou isso aí, não ajudou tanto não. No texto de cima, ele fala pra gente o seguinte: direitos humanos, Armandinho na UPA. Ah, legal, bem interessante. E aí nós temos agora alguns dos itens mais importantes, o comando e a proposta de tema. Isso aqui vai te dar um norte que é fundamental para você fazer o seu texto, para você elaborar, para você construir o seu texto. Vamos lá. Considerando que os textos apresentados têm caráter meramente motivador, redige um texto dissertativo argumentativo. Ó, dissertativo argumentativo tem de ter esse hífen, pessoal, obrigatoriamente, contendo uma proposta de intervenção para o seguinte tema: educação inclusiva, diferentes atores e esferas sociais relacionando-se de modo interdependente pelo respeito à diversidade. Dixon, o que eu ia fazer? A primeira coisa é o seguinte: perceba que no comando ele já fala para você que o texto é dissertativo argumentativo. Eu já tinha falado isso para todo mundo, que esse texto seja dissertativo argumentativo. Por quê? Argumentativo tem a ver aí com o tema de atualidades, lembra do A de atualidades. É basicamente isso que você tem de saber. Ah, mas e se tivesse tópico, seria argumentativo? Também seria argumentativo. Se for de atualidades, é argumentativo. Aí você assinala isso, contendo uma proposta de intervenção para o seguinte tema. Ou seja, ele está falando para você que você tem de trazer aqui uma proposta de intervenção. Olha aqui para mim. O que é proposta de intervenção?
Bom, essa é uma característica de uma das dimensões, de uma das esferas de cobrança lá do Enem. Este tema, de um modo mais geral, ele parece muito um tema do Enem, porque temas do Enem são ligados à filosofia e, nesse caso aqui especificamente, à sociologia. Então são temas mais relacionados aí aos relacionamentos dos atores sociais, né, na nossa sociedade. O que a gente tem, basicamente, é que a gente tem de apresentar aí medidas, nós temos de apresentar aqui políticas, ações que de uma certa forma vão combater o problema. Enfim, soluções para o problema. Ah, mas a banca não deu um problema. O que você faz? Você problematiza essa questão. É importante você problematizar a proposta, de maneira tal que você deve solucionar ao fim. Mas eu vou dar solução para quê em relação à educação inclusiva? Lembra que eu falei que é para você problematizar? E aí, nessa dimensão de problema, nessa concepção de problema, você deve, nesse sentido, trazer ali soluções para que o Estado, para que as escolas sejam mais inclusivas, tenham aí a educação, o direito à educação ainda mais inclusivo. É isso. Professor, mas no texto inteiro, a proposta de intervenção, ela aparece de uma certa forma ali no desenvolvimento, mas em regra, pessoal, ela vai ir na conclusão do texto. Proposta de intervenção, em regra, está lá na conclusão do texto. Ela eventualmente pode aparecer no desenvolvimento, mas o correto é que ela esteja lá no desenvolvimento, lá na conclusão, desculpe, totalmente atrelada ao desenvolvimento, à sua tese no desenvolvimento, aquilo que você defende no desenvolvimento. Essa proposta de solução, essas propostas devem estar totalmente relacionadas àquilo que você fala no seu desenvolvimento. Legal? Então, em regra, essa proposta de intervenção está na conclusão, no último parágrafo do seu texto, ainda que você possa mencionar alguma coisa relacionada a isso no desenvolvimento. De fato, é obrigatório que você traga essa proposta na conclusão. Volta aí para a tela. Professor, o que eu falo aí então em relação a este tema? Perceba, já interpretamos aqui o comando e a gente viu que o texto é dissertativo argumentativo, dividido em parágrafos, no qual você vai literalmente trazer o seu ponto de vista, vai intervir diretamente aí nessa proposta. Agora você interpreta o tema, tenta achar ali o que o examinador quer, como, de fato, a ideia principal, a ideia central que deve ser debatida e as ideias que são ideias adjacentes, que podem ser tratadas como tópicos. Olha só, educação inclusiva, diferentes atores e esferas sociais relacionando-se de modo interdependente pelo respeito à diversidade. Eu sempre prego para os meus alunos que você deve interpretar palavra por palavra. Nesse caso aqui, educação inclusiva, você viu que é a ideia mais geral, mais abrangente. Isso quer dizer que ela é o tema de fato, é a ideia geral, ampla. É isso aqui que deve aparecer de uma forma obrigatória em uma introdução, porque o objetivo de uma introdução é apresentar o tema da redação. Legal? Então, a educação inclusiva é o tema de fato, é a ideia principal. Dixon, e o que ele traz aí além dessa ideia principal? Ele traz aqui ideias adjacentes que podem ser tratadas e devem, na verdade, ser tratadas como tópicos. Perceba, diferentes atores e esferas sociais relacionando-se de modo interdependente pelo respeito à diversidade. Então, a gente vai ter de falar o seguinte sobre esses diferentes atores e atores sociais e essas esferas sociais diferentes também, os quais relacionam-se de modo interdependente. Há uma relação de modo interdependente. O que é interdependente? É uma dependência mútua entre esses atores. Um depende do outro. Legal? Um não existe sem o outro, pelo respeito à diversidade. Então, olha só, quando ele fala de diversidade, ele fala de pluralidade, ele fala de aceitação, aquilo que é diferente. Quando ele fala de diversidade, ele está falando aqui exatamente de um princípio básico aqui da educação inclusiva, que é a gente aceitar aquilo que é diverso, aquilo que é diferente. Dixon, como eu poderia estruturar então? Você já viu que os textos motivadores te dão essa luz? Seria interessante você apresentar um texto assim, com 4 ou com 5 parágrafos. Se você apresenta um texto com 4 parágrafos, você pode apresentar uma introdução, por exemplo, em que você já conceitua educação inclusiva. Você apresenta o tema que é educação inclusiva e você já conceitua. Pega, de fato, a ideia que foi transmitida lá no texto motivador, no primeiro parágrafo do segundo texto motivador, e você pode
reescrever isso aí com suas próprias ideias, com seus próprios argumentos. É literalmente você falar que educação inclusiva diz respeito à educação que é para todos, que todos têm direito à educação. É isso. Então você vai e apresenta uma conceituação mais básica e depois, ainda neste primeiro parágrafo em que você apresentou essa conceituação, você vai agora apresentar a problemática. Você vai problematizar o tema. Independentemente do tipo de tema que a banca deu, você vai apresentar aqui problemas relacionados ao tema. Como a gente está falando de educação inclusiva, você já conceituou neste primeiro parágrafo, você apresenta também problemas relacionados a este tema, dizendo que o Estado, infelizmente, não adota políticas que sejam universais, no sentido de realmente privilegiar a educação inclusiva, a gente falar que as escolas ainda não estão preparadas, que não há capacitação para os docentes, ou seja, independentemente do tema, você vem aqui, conceitua, problematiza o tema, mas não vai detalhar tanto, apresenta alguns problemas ali. E lá na solução, lá na conclusão, quando você for apresentar a proposta de solução, aí a gente apresenta as medidas, as ações para combater estes problemas que a gente está citando aqui no primeiro parágrafo. Mas você tem de lembrar que a banca pediu para você falar sobre educação inclusiva, então a gente vai focar nisso no nosso texto. Claro, lembrando também sempre de falar acerca dos atores sociais, das esferas sociais e, evidentemente, da diversidade. Você poderia fazer isso em um primeiro parágrafo. Isso já seria a introdução do seu texto. Professor, se for com 4 parágrafos, então eu apresento esse primeiro parágrafo já conceituando a educação inclusiva, trazendo esses aspectos aí que tem a ver com a educação inclusiva. Isso. No segundo parágrafo, você poderia, por exemplo, falar aqui acerca dos diferentes atores sociais, e aí você apresentaria os diferentes atores sociais que trabalham nesse sentido, que têm a ver com isso. Você falaria, por exemplo, aí das escolas, das famílias, do Estado, por exemplo. Você falaria das diversidades que envolvem todas essas questões, como a gente já citou aqui, sociais, culturais, intelectuais, e, evidentemente, você fala que tudo isso está relacionado. No terceiro parágrafo, você falaria dessas diferentes esferas sociais, e isso tem a ver aí com a esfera jurídica, tem a ver com a esfera social em si, tem a ver com a esfera relacionada à saúde, tem a ver com diferentes esferas sociais. Todo mundo tem de estar alinhado. Todas essas esferas são interdependentes, esses atores são interdependentes. E aí você fala o que cada um pode fazer. E é importante também você relacionar essas dimensões que ele coloca aí, ó. Gestão escolar, estratégias pedagógicas, falar sobre famílias, parcerias. Então você poderia falar acerca disso, relacionando, sempre dizendo que esses atores, essas esferas, elas são interdependentes. Um depende da outra. Não existe educação inclusiva que não seja para todos. Não existe. Ou a educação inclusiva é, ou ela não é inclusiva. Legal? E sempre falar do respeito à diversidade. Essas palavras são palavras-chave, essas expressões são expressões-chave que devem aparecer no seu texto. Eu costumo dizer aos alunos que quando nós temos esse tipo de proposta, sem tópicos, a interpretação aqui ela é tão importante quanto o texto em si. Porque se você interpreta incorretamente aqui o que ele te dá nessa proposta, você não escreve a respeito daquilo que ele quer. Dixon, às vezes é até mais importante interpretar. Na verdade, esse tipo de texto ele permite que você tenha diferentes argumentos desde que você aborde aqui essas ideias-chave que estão na proposta. Por isso que eu falei que essas palavras-chave, essas ideias-chave devem aparecer no seu texto, porque o examinador deve ver que você interpretou corretamente. Você deve citar atores sociais, esferas sociais, que eles têm uma relação de interdependência, um depende do outro, há uma dependência mútua. E você tem de falar também do respeito à diversidade, isso é muito importante. E aí, nós teríamos um último parágrafo que seria a conclusão. E na conclusão, o que eu falaria? Bom, olha aqui para mim. O que você pode falar na conclusão deste texto? Quais seriam as propostas de intervenção ou a proposta de intervenção? Eu considero importante você apresentar pelo menos umas 2 medidas, umas 2 ações a fim de solucionar este problema. E aí a gente tem várias coisas aqui quando a gente fala de educação inclusiva. O próprio texto motivador já te dava uma noção relacionada a essas
medidas que você poderia citar, né? Disso, é importante a gente falar de gestão participativa? Sim. Quando a gente tem educação inclusiva, a gestão participativa é fundamental. A escola, a família, o Estado, os pedagogos, os psicólogos devem atuar de forma participativa. É importante a gente falar de intersetorialidade. Então quer dizer que a gestão tem de ser participativa e a gestão também, ou ainda a concepção desse processo de educação inclusiva, ele deve ser intersetorial, ele deve envolver diferentes setores. Quando eu falo diferentes setores, eu me refiro aos diferentes setores da esfera governamental. Então a gente está falando da área social, a gente está falando aqui da área de saúde, a gente está falando aqui da área educacional, entende? Dixon, por que isso é importante? Porque, por exemplo, a depender da deficiência do aluno, a depender da condição dele, ele muitas vezes vai ter de ser encaminhado para determinado tratamento de saúde, isso pode ser oferecido no colégio, pode ser que ele precise de um tratamento específico, de um atendimento específico no próprio colégio, a depender da deficiência ou de algum problema que ele venha a ter. E a gente pode ainda falar aqui acerca, por exemplo, dos investimentos estratégicos, né? Os investimentos estratégicos são muito relevantes. Por quê? Porque a escola deve estar adaptada para receber todo tipo de aluno, porque educação inclusiva ou ela é para todos ou ela não é. Não existe, essa escola aqui ela adota educação inclusiva. Às vezes ela só fala que adota, mas ela está preparada mesmo para atender alunos com deficiências, para atender indígenas, para atender pessoas negras, para atender pobres, ricos. Será que ela realmente é uma escola inclusiva ou ela só fala que é inclusiva? Então os investimentos estratégicos eles são muito importantes. E aí, nesse sentido, a gente tem a questão da acessibilidade. Uma escola ela tem de garantir a acessibilidade. Não é só garantir acessibilidade ali no interior da escola, no exterior da escola, para você chegar até a escola. Ela tem de garantir, por exemplo, transporte, para que os alunos cheguem até ela. Uma educação inclusiva que é garantida por um estado, por uma cidade, por um município, é uma educação que, de fato, ela se preocupa não só com o aluno que está lá no interior do colégio, mas ela se preocupa em fazer com que o aluno chegue em segurança até o seu colégio. Então a gente tem de ter transporte de qualidade, a gente tem de ter uma merenda também de qualidade, evidentemente uma merenda que seja disposta aí a depender dos investimentos, mas ela tem que ter o acompanhamento nutricional. Há, por exemplo, alunos que têm certas restrições alimentares específicas que não podem consumir de forma alguma determinado tipo de produto. E aí esse aluno ele tem de ser incluído, evidentemente, porque a escola é inclusiva. Então uma escola inclusiva ela se preocupa com todos esses aspectos. Dixon, o que mais que a gente pode falar? Participação da família, como o próprio texto motivador falava. Se a gente não tiver a participação da família diretamente nesse processo, a gente não vai ter uma educação inclusiva de fato. É muito importante que os alunos de um colégio sejam conscientizados acerca da condição de cada um dos alunos, que eles vejam o esforço que esses alunos fazem, o desafio que eles têm de enfrentar e que eles entendam que nós todos somos iguais, independentemente das diferenças que nós temos, nós todos somos seres humanos e somos absolutamente iguais. Esse processo de conscientização, de participação da família, ele é muito relevante. O contato entre diferentes pessoas, entre diferentes crianças e adolescentes, com diferentes etnias, classes sociais, com diferentes pensamentos, com diferentes questões físicas, isso é extremamente relevante para as crianças. Esse contato social, ele é muito importante. As crianças têm de entender que o mundo ele é diverso. E a escola é esse local de diversidade, de pluralidade, de debate, de embate, de divergências ideológicas, de posicionamentos diferentes, de aceitação. É por isso que a escola ela tem de ser realmente uma escola não só inclusiva, mas ela tem de ser uma escola que eduque para os direitos humanos e em direitos humanos. E aí, seguindo esta linha de entendimento, a gente chega aqui em um dos atores mais relevantes nesse processo, o profissional de educação. Quando a gente fala do profissional de educação, eu me refiro não só ao professor, mas sim ao pedagogo, ao psicólogo, àquela pessoa que trabalha na merenda, aquela pessoa que faz a limpeza, ao diretor, aos gestores. Todos esses profissionais são profissionais da educação. Quando a gente fala desses atores, eles têm uma relevância muito grande. Por quê? Porque eles vão estar em contato direto com estes alunos. E
como você sabe, a gente só entende a dificuldade de uma pessoa quando a gente está ali com ela, quando a gente passa por aquilo que ela passa. Por isso que é muito importante que eles sejam capacitados de uma forma muito específica para atender os diferentes tipos de alunos. Afinal, educação inclusiva é educação para todos. São várias as questões que você pode citar, como você percebeu, de modo a intervir aí no seu texto. Isso se você apresenta um texto com 4 parágrafos. E se fosse um texto com 5 parágrafos? Ele poderia ter essa mesma estrutura que eu acabei de falar de 4 parágrafos, mas aí você desceria um parágrafo a mais. O primeiro que eu citei aqui seria o segundo parágrafo que eu citei no outro texto, ele seria o terceiro. E aí você apresentaria como introdução, uma introdução básica, em que você cite, por exemplo, o tema da redação Educação Inclusiva e que você mencione ali os tópicos rapidamente. Então você só menciona e só cita nessa introdução, ela não seria uma introdução de conceituação. Aqui a gente teria uma introdução como que vocês normalmente fazem, com 4, 5 linhas no máximo. E aí entra o segundo parágrafo, conceituando educação inclusiva, e você tem os demais parágrafos, e aquela conclusão que estava no 4º parágrafo lá no outro texto, aqui ela vai entrar no último, no 5º parágrafo. Seria basicamente isso aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!